Reforços do Vasco, movimentações de mercado, disputa com o Grêmio pela contratação de um ponta esquerda, salários atrasados no Vasco e muitas outras informações nesse Acorda Vascão que chega para você bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades sobre o nosso Vascão. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas, você está aqui no canal do Gigante Vasco e esse é o canal do Torcedor Vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, chegando sempre pela parte da tarde, para te deixar muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. E boa noite, Gigante, para fechar aí o seu dia com chave de ouro, trazendo também a você as últimas novidades do nosso Gigante da Colina do dia, tá? Então, venha correndo aqui pro canal. Se você ainda não é um inscrito, não perca tempo, já se inscreva aqui embaixo, ajude aí o nosso crescimento. Além disso, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância, tá? Para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Eu, Lucas, conto muito com você que tá aí do outro lado. Show? Mas vamos embora então, né? Sem muita enrolação. E eu quero começar aqui esse Acorda Vascão. Quero começar aqui primeiramente, só antes um recadinho aí, né? Que a gente tem que falar, tá bom? A gente tá vendo o Flamengo, a gente tá vendo o Fluminense, a gente tá vendo o Botafogo, Palmeiras, todo mundo aí no Mundial de Clubes. Mas só um recado, o Vasco passa anos e anos de um caos, de apequenamento total. Mas se eu puxo, ó, essa imagem que tá aparecendo a vocês, os times brasileiros que mais venceram europeus, o Vasco ao lado do Santos é o clube, são os clubes que mais venceram os europeus. Então, ao Flamengo, tá ali perto, o Flamengo tá até perto da a disputa. Mas aí com relação a Fluminense, a Botafogo, cara, não tá nem na conversa. Sabe aquela rodinha, aquela mesa de restaurante onde tu senta pra trocar uma ideia? Na mesa onde tá Vasco e Santos, Fluminense e Botafogo nem chegam perto. Nem chegam perto. Então, assim, tem que remar muito, mas muito, para chegar aos pés do Clube de Regatas Vasco da Gama. Imagens como essa aí mostram o tamanho e a grandeza do Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa é a grande realidade, meu amigo. Essa é a grande realidade. Show? Vamos embora, então, continuar aqui com o vídeo? Vamos embora, então, para as informações. Porque o que acontece? Ontem à noite, ocorreu aqui no Rio de Janeiro um show na Fundição Progresso. A Fundição Progresso é uma casa de show aqui na cidade carioca. E tocou e cantou ontem, melhor dizendo, o rapper chamado Lucas Carlos, um rapper até muito conhecido, muito famoso. Eu nem sabia que esse rapper era torcedor do Vasco. Mas ele apareceu nesse show ontem com a camisa do Vasco da Gama. Isso chamou muito a atenção, porque é a camisa do novo uniforme do Vasco para o restante dessa temporada de 2025, o último modelo da capa e a camisa do uniforme de número 1, principal camisa do Vasco. Ficou inclusive muito linda, mas automaticamente, a partir do momento que o Vasco ainda não fez o lançamento oficial, que está marcado só para esse próximo dia 27, e aparece no show um cantor com a camisa, se estranha, né? Parece o seguinte, ó. O Vasco entregou a camisa pro cara para ele fazer alguma ação. Ele acabou dando mole e usando antes do tempo. Muita gente criticou a atual diretoria, porque até amadorismo se ouviu falar, ter vazado a camisa antes do tempo. Mas, amigo vascaíno, a situação ela pode ser inversa, tá? Porque a tendência, diante do que aconteceu ontem, é que isso foi planejado, tá? Há uma possibilidade disso ter sido uma referência estratégica aí, de marketing de outras marcas, como hoje já faz a Adidas, hoje já faz a Nike, de fazer uma estratégia de impulsionar a camisa antes do lançamento, né? No caso, dar uma modificada na forma que vai lançar essa camisa. Ao invés daquele vídeo, das fotos, fazer um lançamento de uma forma diferente. Isso aconteceu recentemente até com o Bayern de Munique, com o Arsenal, com o Manchester United, clubes que são patrocinados aí pela Adidas, né? Os clubes entregam aos influenciadores peças
E os influenciadores divulgam as peças antes do lançamento para criar aquela vontade de caraca, olha a camisa, que coisa linda, eu quero comprar. E acho que isso acabou sendo criado. Olha o rebuliço, cara, que se criou ao entorno dessa camisa que vazou. Olha o rebuliço. O Vasco, ele querendo ou não querendo, e aí a gente não tem como comprovar se isso foi uma estratégia, se não foi, mas se foi, a estratégia foi perfeita. Porque a camisa em si que vazou ontem, ela está sendo mais falada do que se tivesse feito através de um anúncio oficial. Então, assim, a única certeza é, a camisa está um esculacho, a camisa está coisa linda, e só aumenta a vontade do torcedor vascaíno de colocar ela, meu amigo. Que loucura, né? Gostou? Deixa claro a sua opinião aí nos comentários. E amigo vascaíno, prosseguindo aqui com o vídeo, antes de entrarmos aí para o segundo bloco desse Fala Gigante, ontem, o jornalista Lineker Biondi, ele trouxe a informação relacionada à questão de salários, né? No dia 20, ele traz a informação com as seguintes palavras: o Vasco acertou hoje o salário do jogador. O salário do Vasco, ele vence todo quinto dia útil. Então, a partir do momento que o Lineker veio, né, e trouxe essa informação, a sensação é o quê? O Vasco atrasou em 15 dias o salário. Isso é preocupante porque a gente sabe hoje da situação financeira do Vasco, sabe que não é uma situação financeira, inclusive, boa, confortável, e o fato de atrasar salário ia ser um problemaço internamente. E essa informação do Lineker, querendo ou não, deu a entender que o salário foi acertado ontem e automaticamente atrasou. Mas hoje, tá? A própria comunicação do Vasco, ela falou sobre essa situação através de uma nota. O Vasco, ele corrige essa informação, ele diz que o Vasco efetuou os pagamentos do CLT no quinto dia útil desse mês de junho, como é sempre, e no dia 20, que no caso foi ontem, foi realizados os pagamentos dos direitos de imagem. Então o Vasco ele acertou, mas não foram os salários, foram os pagamentos do direito de imagem. Tudo hoje no Vasco está rigorosamente em dia, amigo vascaíno. Então, informação bem importante, bem legal. O Vasco tá pagando em dia, tá tudo certo, não tem problema nenhum com relação a pagamento dentro do Vasco. As coisas seguem andando normalmente. Boa notícia? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E agora a gente vai para o segundo bloco desse Fala Gigante. Hoje não é dia de Vasco da Gama, mas é dia de Mundial de Clubes. E é claro, se o Vasco não tá no Mundial, pelo menos eu, Lucas, me divirto e ainda faturo uma graninha com essa Copa do Mundo de Clubes. Sabe como? Com a Implay, amigo torcedor vascaíno. Se você não conhece, tá perdendo tempo. A Implay não é uma casa de apostas, a Implay não é uma bet, não é uma vendedora de ilusões, né? A Implay é uma realidade. É um jogo em que, se você de fato conhecer de futebol, você vai ganhar grana. Se não conhecer, amigo vascaíno, me desculpe, você não ganhará. A Implay é um fantasy game, algo semelhante, por exemplo, ao Cartola, a um aplicativo chamado Rei do Pitaco. E hoje tem jogos bem difíceis, tá? Nesse Mundial de Clubes. Hoje teremos aí abrindo, né, essa rodada, esse dia de Mundial acontecendo 1h da tarde, Juventus e Wydad, às 4, Real Madrid e Pachuca, às 7, Salzburg e Al Hilal, e às 10, City e Al Hilal. Para mim, o jogo mais fácil dessa rodada é Manchester City e Al Hilal. E agora eu abro nesse exato segundo aí com vocês a Implay, ó. Tenho 1.300 moedas, 895 membros lá na Implay, todas do canal. Aí tem os campeonatos e tem os snaps. Snaps, tiro curto, jogo rápido. Juventus e Wydad, mais 6 escanteios no segundo tempo por 200 moedas. Cara, eu, Lucas, acho que sim. Dei check. Cartão vermelho no jogo entre Real Madrid e Pachuca? Não. Gol para ambos em Salzburg e Al Hilal? Cara, eu acho que sim. Al Hilal fez jogo duro com o Real Madrid. Já repetiu, então agora eu vou para os campeonatos. Campeonatos, nada mais, nada menos do que vários snaps juntos, várias perguntas rápidas para respostas rápidas. O jogo deu uma travadinha aqui rápida, reiniciou, mas vai voltar agora, né? Ó, Campeonato Juventus Idade, grátis não, Real Madrid Pachuca não, revanche da final não, Salzburg e Al Hilal eu também não, quero ir no fácil, Manchester City Al Ain, para mim é um jogo que eu pelo menos acho que o City vai ganhar com certa tranquilidade, sem dúvida. Mais 7 escanteios no primeiro tempo? Pergunta difícil, mas eu, Lucas, acho que não teremos mais 7 escanteios no primeiro tempo. Mais 6 cartões amarelos no jogo, não. Mais de 11 escanteios no jogo? Caraca, cara, pergunta bem difícil, hein? Mas acho que não.
Ao ainda dará mais de 3 chutes no gol, sim. Mais de 7 escanteios do Manchester City no jogo? Sim. Não, 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 não. Cartão pro Manchester City no primeiro tempo? Caraca. Eu, Lucas, acho que não, hein, cara. Vou votar então no. Não. Mais de 2 gols do Manchester City no primeiro tempo? Acho que sim, cara. Mais de 9 cobranças de faltas para o Away no jogo? Acho que sim. E mais de 3 chutes do Away no jogo? Sim. Mais de 3 cartões amarelos para o Away no jogo? Sim. Então, ó, fiz meu joguinho, fiz Away e Manchester City, meu palpite tá aí. E aí o que acontece? Tem um retorno, né? Eu, por exemplo, eu fechei, né, jogando os snaps, jogando aí também os campeonatos com 300 moedas. E qual é a situação, amigo vascaíno? Eu, quando joguei nesse jogo entre City e Away, tem um retorno de exatamente 125 mil moedas se eu acertar todas as 10 perguntas. E aí que começa a chave da questão. Não é fácil. Dá para acertar? Dá. Mas não é fácil. Se eu acertar, pego 125 mil moedas. 125 mil moedas já são 100 reais garantidos que eu posso tirar a hora que eu quiser do jogo. Se eu chegar a 100 mil moedas, eu tiro 100 reais. 200 mil moedas, posso tirar 200 reais. Meu amigo, e assim por diante, o céu é o limite. Volto a repetir, só depende de você e da sua competência. Então, cara, quer fazer um dinheirinho? Quer dar uma brincada? Quer zoar a rapaziada? Porque é um aplicativo também em que você pode trocar com o grupo, mostrar para aquele seu amigo que você sabe mais de futebol. Corre para Implay, que é o melhor aplicativo do mundo para isso. Link na descrição e no comentário fixado. Você entrando agora no link, tá aqui ou na descrição ou no comentário fixado, você ganha 1000 moedas para se divertir na Implay. Então corre, que hoje é domingo de Mundial, tem vários jogos legais, então vai correndo, não perca tempo e ó, beijão a toda a rapaziada da Implay. Bom, amigo vascaíno, então vambora aqui para a segunda parte, o segundo bloco, né, desse Fala Gigante. E é claro, trazer aqui as últimas informações sobre o mercado da bola do nosso Cruz Maltino. Temos sim algumas notícias a trazer nessa tarde de sábado, tá? A primeira é com relação ao nome que o Vasco da Gama tem por interesse a contratação, que é o ponta Elinho, jogador que hoje veste a camisa do Toluca, atleta que foi comprado, inclusive pelo clube mexicano no meio do ano passado, depois de uma temporada de destaque no Red Bull Bragantino, negociação que girou aí algo em torno de 20 milhões de reais. Nesse momento, ele, por estar sem espaço lá, ele tem por interesse um retorno ao futebol brasileiro. Entretanto, o Toluca não está fazendo um jogo muito fácil, tá? A informação é que o Toluca só aceita fazer um negócio por venda, uma proposta alta. Isso faz com que o Vasco se afaste, além do Vasco também São Paulo, Corinthians e Internacional buscaram informações sobre a situação contratual do atleta, e outro clube que também se interessa nesse ponto é o Grêmio. Informações, inclusive, é que o Grêmio tem um interesse grande de fazer um empréstimo com o Toluca pelo Elinho, e caso o Elinho alcance metas estabelecidas no contrato no Grêmio durante essa passagem, o Elinho seria comprado pelo tricolor gaúcho num preço em que o Toluca aceitaria vender. Nos últimos dias aí o Grêmio até intensificou esses contatos, teve o agente do jogador Luiz Cláudio Nunes como seu intermediário no país, e a expectativa é que as coisas possam sim andar, tá, meu amigo? Então é bom ficar de olho. O Grêmio, dentre os interessados por esse bom ponta, é o primeiro que tá avançando. Então, se o Vasco realmente quer a contratação do Elinho, porque o Vasco busca esse ponta, né? É bom correr aí contra o tempo, porque, sinceramente, é um jogador que hoje está sendo muito visado, seria uma baita, né? Contratação pro Vasco. Além disso, outro nome que também seria uma baita contratação pro Vasco é o ponta uruguaio Brian Rodrigues. Informação nesse momento é que o Vasco analisa a possibilidade em retomar esforços, para contratar o ponta uruguaio que hoje atua no América do México, tá? Nesse momento, o Brian Rodrigues é um jogador de qualidade ímpar, um jogadoraço. É o Brian Rodrigues, eu pude acompanhar a partida do América do México contra o Los Angeles. Foi um jogo que ocorreu, né, antes do Mundial de Clubes, foi uma espécie de playoffs mesmo, mata-mata. Quem ganhasse aquela partida se classificava por mata-mata. O América do México perdeu nas prorrogações para o Los Angeles, e o Los Angeles hoje, inclusive, é o clube que será o próximo adversário do Flamengo. E nesse jogo, o Brian Rodrigues jogou muita bola, cara. O Brian Rodrigues é um jogador muito diferenciado e é uma posição carente hoje dentro do Vasco. Ele atua pela ponta esquerda do campo, um atleta que já não é de hoje,
tá na mesa do Vasco, né? Na janela passada o Vasco tentou, na janela retrasada o Vasco tentou, e agora o Vasco pode tentar pela terceira vez. O Vasco hoje analisa essa possibilidade de retomar esforços para a contratação deste atleta. É importante lembrar que Vasco e Brian Rodrigues quase fecharam o negócio na janela do ano passado, né? Para quem me acompanha sabe muito bem, porque eu sempre deixo isso muito claro a todos vocês. Nesse momento, o América do México ainda não recebeu nenhuma proposta do Vasco. O jogador manifestou sim o desejo de deixar o América do México já algumas janelas de transferências. Não à toa foi esse motivo que fez até com que no meio do ano passado o Vasco fosse ao América do México tentar tirá-lo de lá, não conseguiu. Foi no início do ano também tentar tirá-lo de lá, não conseguiu. E a expectativa é que o Vasco volte às forças nesse momento. É um jogador que quer sair do América do México, é um baita nome, um jogador diferenciado, mas que o Vasco precisaria fazer um alto investimento para a sua contratação. Ele que entra no seu último ano de contrato. O contrato do Brian Rodrigues com o América do México vai apenas até o meio do ano que vem. Isso facilita muito porque, é claro, o América do México não vai querer perder Brian Rodrigues de graça. Esse contrato não será renovado porque o Brian não quer mais ficar no futebol mexicano. Quer sair, quer respirar novos ares. Liga Brasileira hoje é uma liga muito forte, isso é muito importante. Então a expectativa é que o América do México venda ele nessa janela de transferência. Na próxima, pré-contrato já pode ser assinado. Então, assim, é nessa ou é nessa, tá? O Brian Rodrigues vai sair do América do México e o Vasco tem por interesse a contratação. E a expectativa é que esse esforço, né, pela chegada de Brian Rodrigues possa ser retomado dentro do Cruz Maltino nesses próximos dias. Quer jogar no Vasco, tá? Não é de hoje. E para fechar, falar sobre Sérgio Penha, peruano, meio campo, diferente dos dois jogadores que eu acabei de falar. Sérgio Penha é um volante, ambos, Brian e também Elinho, são 2 pontas. O Sérgio, nesse momento, ele tá muito empolgado com a possibilidade de jogar no Vasco, tá? Informação do canal Na Torcida Vascaínos é que, em contato com o staff do jogador, a situação é: o meio-campista aguarda uma proposta oficial do Vasco. O Vasco recebeu esse nome, né? O departamento de futebol do Vasco recebeu esse nome através do próprio empresário, foi oferecido ao Vasco por meio de intermediários. O Vasco pegou todas as condições de negócio desse atleta, já tem todos os dados aí possíveis sobre Sérgio Penha em mãos, mas nesse momento até agora nada chegou ainda, tá? Por parte do Vasco. Esse nome vai ser debatido, vai ser colocado à mesa do técnico Fernando Diniz. Hoje é o atual camisa 10 da seleção peruana, mas que não vem tendo destaque no futebol grego vestindo a camisa do PAOK. O próprio empresário do Sérgio Penha está muito empolgado com essa possibilidade do jogador atuar pelo futebol brasileiro. Não apenas ele, como também o próprio Sérgio Penha. Até aspas, né? O empresário e jogador disse ao canal Na Torcida Vascaínos foi assim, ó: o Penha quer jogar no Vasco. Está entusiasmado. Ele afirmou que acredita que o negócio pode acontecer, mas é bom ficar ligado, como eu falo sempre, né? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, cara. Tem que ser muito cauteloso. É um jogo de empresário, o empresário quer colocá-lo aqui. Eu acho um nome interessante e talvez, como se diz acreditado, dá para se unir o útil ao agradável. A vontade do Sérgio Penha em vestir a camisa do Vasco e a vontade do Vasco da Gama também em contratar um jogador para a posição de volante no mercado, que é uma realidade. Bom nome! Deixa a sua opinião nos comentários, mas, querendo ou não querendo, Sérgio Penha quer jogar no Vascão. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, o primeiro vídeo apenas desse domingo. Já, é claro, eu tô de volta aí, trazendo ainda mais informações e novidades para você com o nosso Fala Gigante. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas!